17ª sessão ordinária de 10 de novembro de 2020. Senhoras e senhores presentes, senhora vereadora, senhores vereadores, servidores desta casa, boa noite a todos. Informamos que, em virtude do período eleitoral, as transmissões ao vivo das sessões ficaram suspensas e nossos cidadãos poderão acompanhar posteriormente através da fanpage oficial da Câmara Municipal e também pelo YouTube. Solicitamos, por gentileza, manter os celulares no modo silencioso. Para que seja evitada a microfonia, solicitamos que os microfones fiquem desligados, sendo ligado pelo vereador que estiver fazendo uso da palavra. Cumprimentamos e parabenizamos a vereadora Sandra Cristina Nights pelo seu aniversário, que acontecerá no dia 12 de novembro, e o vereador Jefferson Rand pelo seu aniversário, que acontecerá no dia 13 de novembro, desejando que sejam continuamente abençoados por Deus. Gostaríamos de registrar a presença da senhora Doraci Rand, esposa do nosso vereador Jefferson Rand, também do Solimar Gonçalves Rocha, aqui representando o Conselho Municipal Antidrogas, do Éden Chuamba Júnior, presidente da Associação de Rádio de Domingos Martins, e da jovem Ana Paula Nights, sobrinha da vereadora Sandra Cristina Nights. Sejam todos muito bem-vindos. Já vai aprendendo aí, tá, Ana? Iniciamos os trabalhos da 17ª sessão ordinária nomeando secretário ad hoc o vereador Nelson Soares da Silva Júnior para fazer a chamada dos senhores vereadores. 17ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Domingos Martins, 10 de novembro de 2020. Diogo Endlich. Presente. Gerson Canal. Presente. Eduardo José Ramos. Alexandro Quil. Presente. Presente. Heloísio Rodrigues Alves. Presente. Jefferson Rand. Presente. José Gagno. Júlio Maria Cristi. Presente. Manuel de Oliveira Barcelos Júnior. Nelson Soares da Silva Júnior. Presente. Rogério Manzoli. Presente. Sandra Cristina Nights. Presente. Silvestre Alves de Oliveira. Presente. Havendo número legal para o funcionamento dos trabalhos, com a presença de 11 vereadores e a ausência justificada do vereador José Gagno, conforme atestado médico protocolado nesta casa com o número 724 de 2020, e a ausência justificada do vereador Manuel de Oliveira Barcelos Júnior, conforme laudo médico protocolado nesta casa com o número 725 de 2020, e sob a proteção do nosso Senhor Jesus Cristo, eu declaro aberta esta 17ª sessão ordinária de 2020 da 39ª legislatura. Prosseguindo com as atividades desta sessão, solicito o primeiro secretário, senhor vereador Nelson Soares da Silva Júnior, para a apresentação de um texto bíblico. Gênesis, capítulo 1, versículos 26 e 27. Então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, que ele reine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Deus criou o homem à sua imagem, criou-os à imagem de Deus, criou o homem e a mulher. Deus o abençoou. Palavra do Senhor. Solicitamos aos senhores vereadores dispensa da leitura da ata da 16ª sessão ordinária. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Aprovada a dispensa da ata por unanimidade. Em votação a referida ata, quem estiver de acordo, permaneça sentado. Aprovado por unanimidade. Iniciaremos a fase do expediente da ordem do dia. Passamos para a apresentação das matérias integrantes deste expediente da ordem do dia.
Solicitamos novamente o senhor secretário para proceder com a leitura da mesma. Matérias integrantes do expediente do dia e ordem do dia da 17ª sessão ordinária da Câmara Municipal em 10 de novembro de 2020. Leitura e votação do parecer de finanças e orçamento e votação em primeiro turno do projeto de lei número 53 de 2020, de autoria do Poder Executivo, estima a receita e fixa despesa do município de Domingos Martins para o exercício financeiro de 2021. Ofício número 509 de 2020 da Secretaria de Gabinete do senhor prefeito, com data de 15 de outubro, encaminha a seguinte lei. Lei número 2.976 de 2020 dispõe sobre instalação de aparelhos, brinquedos adaptados para pessoas, crianças com deficiência nas escolas municipais de ensino fundamental e em locais de lazer públicos e privados e dá outras providências. Ofício número 520 de 2020 da Secretaria de Gabinete do senhor prefeito, de 15 de outubro, encaminha as seguintes leis. 2.973 de 2020 fixa os subsídios do prefeito e vice-prefeito do município de Domingos Martins para o mandato 2021-2024. Lei número 2.974 de 2020 fixa o subsídio dos secretários municipais de Domingos Martins para o exercício 2021-2024. Lei número 2.975 de 2020 fixa o subsídio dos vereadores do município de Domingos Martins para a legislatura 2021 e 2024. Ofício número 522 de 2020 da Secretaria de Gabinete do senhor prefeito, com data de 15 de outubro, em atenção à indicação número 111 de 2020, de autoria do vereador Nelson Soares da Silva Júnior. Câmara Municipal de Domingos Martins, 10 de novembro de 2020. Obrigado, vereador Nelson, pelos auxílios nos trabalhos. Em discussão única, o parecer de finanças e orçamento e votação em primeiro turno do projeto de lei número 53 de 2020, de autoria do Poder Executivo, que estima a receita e fixa a despesa no município de Domingos Martins para o exercício financeiro de 2021. Mensagem número 23 de 2020. Encaminha projeto de lei orçamentária anual de 2021. Senhor presidente, temos a honra de submeter, por intermédio de Vossa Excelência, a apreciação dessa egrégia Câmara Municipal, o projeto de lei que versa sobre o orçamento para o exercício financeiro de 2021. A elaboração deste importante instrumento de planejamento foi realizada de acordo com a legislação em vigor e, em especial, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, aprovada nesta Casa, Plano Plurianual 2018-2021, e pelas leis federais número 4.320 de 1964 e número 101 de 2000. As projeções da receita estão baseadas em uma análise do comportamento da arrecadação verificada nos últimos anos, bem como no comportamento da arrecadação auferida no exercício corrente, levando-se em consideração os impactos gerados pela pandemia da Covid-19 nas receitas municipais. Assim, as receitas foram projetadas em índices oficiais que estabelecem a participação do município nas transferências da União e Estado, bem como no comportamento das receitas dos últimos 4 anos. A fixação da receita foi estabelecida dentro de uma perspectiva de arrecadação de receitas conservadora, considerando a crise econômica do país decorrente da pandemia, visando com isso o equilíbrio entre as receitas e despesas. Com o objetivo de proporcionar um contínuo aumento da capacidade de investimento do município através de custos cada vez mais baixos, não podemos deixar de contar com o apoio desta Casa de Leis na aprovação de importantes matérias envolvendo o orçamento e o desenvolvimento de ações públicas para atendimento das demandas da sociedade. Assim, aproveitamos a oportunidade para saudarmos os nobres edis e solicitarmos a aprovação do projeto de lei que ora apresentamos em sua íntegra, reforçando nossos sinceros votos de estima e consideração. Projeto de lei número 53 de 2020, estima a receita e fixa a despesa do município de Domingos Martins para o exercício financeiro de 2021.
Artigo 1º. O Orçamento Geral do município de Domingos Martins, Estado do Espírito Santo, para o exercício financeiro de 2021, estima a receita e fixa a despesa em R$ 131 milhões de reais. Artigo 2º. A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos e de outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente e das especificações constantes dos anexos desta lei, com os seguintes desdobramentos. Receitas correntes, R$ 125.696.800. Receitas de capital, R$ 170.000. Receitas correntes de operações intra-orçamentárias, R$ 5.133.200. Total, R$ 131 milhões de reais. Artigo 3º. A despesa fixada à conta das receitas acima relacionadas observará a programação constante dos anexos que compõem este orçamento, conforme legislação vigente, especificada por órgão, unidade orçamentária, função, subfunção, programa e projetos de atividades, ficando o Poder Executivo autorizado a executá-las na forma prevista nessa lei. Despesa por órgão, Poder Legislativo, estimativa de R$ 5.300.000. Poder Executivo, R$ 125.700.000 divididos entre Secretaria Municipal de Governo, R$ 2.594.000. Controladoria Interna, R$ 294.500. Procuradoria-Geral do Município, R$ 763 milhões de reais. Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico, R$ 922.500. Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, R$ 4.958.500. Secretaria Municipal de Fazenda, R$ 2.765.500. Secretaria Municipal de Educação e Esportes, R$ 46.582.774. Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, R$ 1.683.946. Secretaria Municipal de Saúde, R$ 28.500.000. Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, R$ 3.828.010. Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, R$ 11.855.900. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, R$ 2.335.500. Secretaria Municipal de Interior e Transporte, R$ 7.214.000. Secretaria Municipal de Meio Ambiente, R$ 959.000. Instituto de Previdência e Paz DM, R$ 10.442.900. Total pelos órgãos, R$ 131 milhões de reais. Artigo 4º. O Poder Executivo Municipal poderá adotar as medidas necessárias para manter os dispêndios compatíveis com o comportamento da Receita nos termos do título 6, capítulo 1 da Lei Federal 4.320, de 64, de 17 de março de 1964, em realizar operações de créditos por antecipação da receita de acordo com as disposições do artigo 167, inciso 3 da Constituição Federal e resolução do Senado Federal, com prévia autorização do Poder Legislativo. Artigo 5º. O Poder Executivo Municipal de Domingos Martins, autorizado a abrir créditos adicionais suplementares, no inciso 1, até o limite de 50% do valor total da despesa fixada na Lei Orçamentária Anual, de acordo com o disposto no artigo 7º, inciso 1 e artigo 42 da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 64, utilizando como fonte de recursos as definidas no artigo 43 da mesma Lei Federal 4.320, de 64, e recursos de convênios, conforme parecer consulta do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, número 28, de 8 de julho de 2004, independente da fonte de recurso prevista para a despesa. Inciso 2, de até 100% do excesso de arrecadação nos termos do inciso 2, parágrafo 1º e parágrafos 3º e 4º do artigo 43 da Lei Federal 4.320, de 1964. Inciso 3,
até 100% do superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior, nos termos do inciso 1, parágrafo 1º e parágrafo 2º do artigo 43 da Lei Federal 4.320, de 64. Inciso 4, até 100% do recurso de convênio firmado no exercício conforme parecer consulta do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, número 28 de 2004. Inciso 5, até 100% do produto de operações de crédito autorizadas de forma que juridicamente possibilite o Poder Executivo realizá-las, conforme inciso 4 do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal 4.320, de 64. Inciso 6, até 50% do valor total das dotações de pessoal e encargos sociais que se encontrem insuficiente dotadas mediante anulação de dotações consignadas na Lei Orçamentária Anual e em seus créditos adicionais nos termos do inciso 3, parágrafo 1º, artigo 43 da Lei Federal 4.320, de 64. Inciso 7, até 100% das movimentações por anulação total ou parcial de dotações realizadas dentro do mesmo projeto ou atividade. Parágrafo único do inciso 7. Os créditos adicionais suplementares autorizados no caput do artigo poderão ocorrer entre todas as unidades gestoras integrantes do orçamento do município de 2021, independente da fonte de recurso utilizada. Artigo 6º, o pagamento do serviço da dívida e encargos terá prioridade sobre as ações de expansão. Artigo 7º, fica adequado aos programas, metas e ações previstas no Plano Plurianual de 2018 a 2021, com a programação orçamentária constante nos anexos da presente lei, de modo a compatibilizar as ações governamentais da administração às necessidades e prioridades da população. Artigo 8º, a presente lei entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2021, Domingos Martins, 29 de setembro de 2020. Este é o projeto de lei que, ora, os senhores estarão aprovando, Lei Orçamentária Anual. Em discussão. Não havendo discussão, colocamos o mesmo em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Passamos para o grande expediente. Aí eu gostaria de dizer para os senhores que se inscreveram, ninguém, que o tema a ser abordado seria somente a Lei Orçamentária Anual, matéria que está sendo votada em primeiro turno hoje. Não havendo ninguém inscrito para o grande expediente, uma vez que eu abro mão também da minha fala, passamos para considerações e explicações finais da sessão de hoje. Também nenhum vereador inscrito, a não ser eu, mas também abro mão da minha fala, uma vez que trata-se de uma matéria específica, onde fiz questão de ler todo o corpo do projeto de lei. Não houve discussão por parte de nenhum dos vereadores, subentende-se que todos entenderam do que se trata a matéria, e ninguém também tem nada a falar sobre a matéria no que diz respeito aos períodos aí de oratórias de cada um. Não havendo mais orador inscrito, encerramos esta sessão às 19h55 e convidamos a todos para a 18ª sessão ordinária, que será realizada em data e horário ainda a ser definido. Boa noite a todos, Deus abençoe a todos.